A prova da FUVEST acontece já na semana que vem, com uma grande mudança na lista de leituras obrigatórias para quem quer entrar na Universidade de São Paulo. Pela primeira vez vão ser cobradas só obras escritas por mulheres, boa parte delas pouco conhecida antes de estrear nessa lista. O projeto Folha Estudante já fez um amplo material cobrindo detalhes dessas leituras, mas vamos repassar aqui um por um quais são os 9 livros que a USP está exigindo? Vamos por ordem cronológica. O primeiro é Opúsculo Humanitário, um raro livro de ensaios a compor esse tipo de lista, escrito pela Nízia Floresta em 1853. A autora é uma das precursoras dos movimentos feministas no Brasil, e esse volume culmina seus principais pensamentos sobre a igualdade entre mulheres e homens, que tinha uma das suas principais chaves na educação, algo que na época estava longe de ser garantido às meninas. Construído a partir da organização de argumentos em defesa de um ponto de vista determinado, também é um livro valioso para quem quer estudar os mecanismos do texto dissertativo. Depois vem Nebulosas, livro de poemas que a Narcisa Amália publicou quando tinha só 20 anos, em 1872. Também foi uma escritora pioneira, uma das primeiras mulheres a escrever na imprensa no Brasil. Isso se vê num volume de poesia muito afinado ao seu tempo, tocando em aspectos sociais como o abolicionismo e a rebeldia revolucionária, típicos da literatura da segunda metade do século XIX. Só que ela também foi influenciada por gerações românticas anteriores, com aspectos como a celebração da natureza, o desalento com a vida e as saudades da infância. Aí vem Memórias de Marta, o livro de estreia de uma das autoras mais importantes da virada do século XIX para o XX, a Júlia Lopes de Almeida. Ela é mais conhecida por livros como A Falência e por ter participado da elaboração da Academia Brasileira de Letras sem ter podido ingressar nela por ser mulher. A Júlia cria nesse romance uma obra de estilo realista, que vicejava naquele ano de 1888. O livro conta em primeira pessoa a história de uma jovem que tem que se mudar para um cortiço com a mãe quando a família empobrece depois que o pai morre. É um romance de formação, com atenção às mazelas sociais do país e o olhar para as classes marginalizadas. Aí a gente dá um salto para outro romance engajado de 1937, quando a Raquel de Queiroz publicou Caminho de Pedras. Aliás, ela sim foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras 40 anos depois desse livro. É um representante do que se convencionou chamar de geração de 30 na literatura brasileira, com narrativas muito politizadas com olhares para novos estratos sociais. Caminho de Pedras foi escrito enquanto a Raquel estava presa pelo regime do Getúlio Vargas, e é a história de uma mulher que concilia o cuidado com os filhos, a militância em defesa dos trabalhadores e um inesperado triângulo amoroso. Vamos para o segundo e último livro de poemas da lista, o único de uma autora de Portugal, a Sofia de Mello Brender Anderson. O Cristo Cigano foi escrito em 1961 e dialoga diretamente com um poeta de uma geração literária brasileira logo posterior à da Raquel de Queiroz, o João Cabral de Melo Neto. Aqui a gente tem um livro curtinho em torno de um só motivo, a história de um escultor que, para capturar à perfeição a ideia de agonia para uma imagem de Cristo, se inspira na dor de um homem que morre de verdade na sua frente. E aí surgem reflexões sobre o conflito entre a vida e a arte, entre o humano e o imortal, entre o material e o emocional. E a gente vai para o livro mais conhecido da lista, As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. O romance de 1973 conta a história de 3 amigas que vivem numa pensão de freiras no período mais repressivo da ditadura militar em São Paulo. Composto num fluxo narrativo que mistura vozes e pensamentos das personagens, um recurso moderno que foi se intensificando no século XX, o livro contrapõe a vida e os sonhos de 3 meninas. A Lia é uma militante estudantil que luta contra a repressão, a Lorena, que é a sonhadora idealista de uma família tradicional, e a Ana Clara, que é a filha de mãe pobre, que sofre entre a negligência e as drogas. E aí a gente vai para uma trinca de escritoras negras, de estilos muito diferentes e até países distintos. A Paulina Chiziane foi a primeira mulher africana a ganhar o Prêmio Camões e a primeira autora a publicar um romance em Moçambique, esse Balada de Amor ao Vento, que só foi publicado em 1990. A escritora conta a história de uma mulher que tem sua personalidade sufocada pela tradição de poligamia da sua cultura. Ela discute de forma pioneira uma história bastante comum às mulheres do seu país, o sentimento de solidão e condenação provocado por um sistema patriarcal rígido. E aí vem um livro mais recente, da Conceição Evaristo, que popularizou o conceito de escrevivência na literatura brasileira. A ideia de que a escrita está plenamente embrenhada na vida. Isso não quer dizer, é claro, que não haja imaginação. Por exemplo, esse Canção pra Ninar Menino Grande, de 2018, é um dos poucos romances da lista que tem um protagonista masculino, o Fio Jasmin, que é um homem casado que tem relações com várias mulheres de cidades por onde passa por causa do trabalho. A Conceição vê aí a brecha para dar a perspectiva dessas mulheres, mergulhando em diversos dilemas da cultura afro-brasileira.
Por fim, o livro mais recente da lista foi publicado em 2021 pela angolana Jaimília Pereira de Almeida, é A Visão das Plantas. Centrado num capitão de navio negreiro aposentado que leva sua velhice cultivando com afeto as plantas da sua casa, dá pra dizer que o livro divide o protagonismo dele com o das plantas. Reflete uma tendência literária contemporânea de oferecer olhares de outros seres para a humanidade, e ao mesmo tempo dialoga com temas tradicionais da literatura, como os efeitos deletérios da escravidão e as ambiguidades inerentes a todo ser humano. É isso. Se for fazer prova, boa prova. Se não, boas leituras.